Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje a gente tem ali uma oportunidade muito interessante para analisarmos como funciona o fluxo da informação no Brasil e no mundo e entender algumas particularidades, alguns dispositivos que geralmente funcionam nesse meio. E uma referência fundamental para fazer esse tipo de análise foi o encontro, né, que o presidente teve ontem com seus apoiadores lá em Santa Catarina, mais especificamente na ilha de Florianópolis, né, lá em Floripa, que ao contrário, obviamente, do que a mídia vai dizer, reuniu uma quantidade bem expressiva de pessoas, né? Você pode ver pelos vídeos nas redes sociais, né? Hoje é muito diferente, né? Porque antigamente você dependia da grande mídia, né? Para te dizer o que aconteceu. Uma vez que a gente não é onipresente, nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então a gente dependia de quem tinha estrutura para filmar e para produzir e reproduzir essas imagens, né? Hoje com smartphone, qualquer um em qualquer lugar consegue te dar uma ideia, né, do que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, às vezes de forma até instantânea, ao vivo, né, com as transmissões em live streaming hoje. E aí, o que acontece? Né? Ontem nós vimos até uma nova modalidade ali de apoio, né? Porque antes eram as motociatas, né? Agora a gente viu até uma espécie de jet-ciata, né? Pessoal com jet ski ali acompanhando, passando ali ao lado ali da ponte Hercílio Luz, né? Famosa ponte ali que liga a ilha de Florianópolis ao continente. Então, são imagens assim, né? Muito interessantes. E aí vem a dicotomia quando você percebe, quando você olha as imagens que você vê nas redes sociais, principalmente as filmagens de helicóptero, né? E as filmagens de cima da ponte, e depois você vê o que foi falado e abordado na mídia tradicional, né? Quando você olha essa dicotomia, você entende muita coisa, né? E é muito interessante a gente ver essa possibilidade, né, de você ter um acesso à informação imediato e um acesso à informação mediado, né? Isso é muito interessante. Quem estava lá teve um acesso àquele fato, àquele acontecimento, de forma imediata. A pessoa estava ali presentemente, assistiu com seus próprios olhos e estava ali vivenciando a experiência. Quando a gente tem filmagens, reportagens, notícias, isso é um acesso mediado, ou seja, passou por uma mediação, seja a mediação de um aparelho tecnológico, o celular ou uma câmera de filmagem, e depois uma mediação também de produção de textos, né? Textos produzidos, aconteceu isso ontem, né? Que horas, quando, como, não sei o quê. Então é interessante a gente começar a mergulhar nessa ideia de aquilo que é imediato e aquilo que é mediado, né? A gente tem, por exemplo, né, uma conversa presencial. A gente pode conversar presencialmente, né, face a face com a pessoa, mas a gente pode conversar pelo telefone. E eu te pergunto, é a mesma coisa conversar presencialmente do que por telefone? Não, obviamente é muito distinto. Inclusive, a gente não tem a imagem, só tem o áudio. Agora, é a mesma coisa você conversar presencialmente ou conversar numa videoconferência, né, numa call, como o pessoal chama? Também não é a mesma coisa, é muito diferente, até a maneira como você espera o outro terminar de falar. Agora, é a mesma coisa você estar ali vendo a notícia e você assistir depois à noite a notícia tendo passado por câmeras, editores, produtores, toda a filmagem, toda a edição. Isso transforma demais, gera uma mudança muito grande entre o fato e o acontecimento. Isso vai ser um pouquinho dos assuntos que nós vamos abordar a partir dessa semana, num quadro que eu vou criar aqui no canal Daniel Lopes chamado Proteja Sua Mente. Nesse quadro eu vou ensinar para vocês ali como você entender as maneiras como são criados sentidos, né? Como as estratégias, né, de convencimento que são utilizadas amplamente mundo afora, não só na mídia, mas também na conversa interpessoal, né, na argumentação do dia a dia. Você vai entender como funcionam essas questões e como se proteger com relação a isso. Outra dicotomia interessante que nós vimos nesses últimos dias foi a questão da visita do secretário de Segurança Nacional americano ao Brasil, né? Você tem uma interpretação completamente diferente dessa visita. Quer ver? A gente olha, por exemplo, a revista Oeste. Ela fala: Casa Branca reitera a importância da parceria com o Brasil.
né? Uma matéria do Afonso Marangoni, agora do dia 7 de agosto. E aí o subtítulo da matéria diz o seguinte: a declaração ocorre após a visita do Conselheiro de Segurança Nacional do país a Brasília. Aí você vai ler a matéria, você vê que a porta-voz da Casa Branca, a Jen Psaki, né, ela disse que a parceria com o Brasil é uma das mais importantes para o governo norte-americano. Numa coletiva de imprensa na última sexta-feira, dia 6, reforçou que os dois países precisam trabalhar juntos em objetivos ali climáticos, né, a questão da saúde e também da infraestrutura. E aí a gente até descobre em outras matérias que houve uma oferta de parceria muito importante com o Brasil, né? A gente tem uma matéria cujo título traz: Estados Unidos oferece espaço na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para o Brasil vetar aquela empresa lá do Dragão Vermelho de Oriente de internet móvel, internet de celular, né? Ele se reuniu com o presidente, com o ministro da Defesa e fez essa oferta. Ó, se vocês recusarem aquela tecnologia lá do Dragão Vermelho do Oriente, a gente pode trazer vocês para a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso aí seria um coringa, seria um trunfo para o Brasil e joga por terra aquelas teorias e ideias, né, de que com a derrota do presidente anterior, o Brasil ia ficar numa situação muito negativa com esse novo governo americano, né? Eles acharam que o novo governo americano já ia chegar impondo sanções, pressionando o Brasil, e o pessoal está aí chamando para parceria. Mas enquanto você vê que a reunião foi muito boa nessas mídias, que a reunião foi muito promissora, inclusive teve a oferta do Brasil entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, você vê outras matérias dizendo, né, que nesse encontro o presidente repetiu histórias inverídicas sobre o pleito americano, e o presidente teria dito, né, fontes disseram, esse negócio de fontes disseram é sempre muito complicado, mas segundo outras matérias, fontes disseram que durante a conversa com o secretário de Segurança Nacional americano, o presidente falou que o pleito nos Estados Unidos teve problema e ele está lutando para não ter o mesmo problema aqui no Brasil, e a matéria diz literalmente que os enviados do presidente americano saíram dessa reunião espantados. É impressionante, né? Como é que uma matéria diz que os americanos ficaram muito felizes e satisfeitos com a reunião e a outra diz que eles saíram muito preocupados e espantados. Aí você fala, e agora? Em quem eu acredito? Ou o que realmente deve ter acontecido? É nesse momento que a gente precisa entrar nessa reflexão que eu vou começar a trazer para vocês durante essa semana, do Proteja Sua Mente. A gente tem que entender que o jornalismo ele é uma atividade de produção de sentido. O jornalismo não pega o fato e te entrega o fato in natura, o fato assim imediato, né? O fato, para você ter acesso ao fato imediato, você tinha que estar ali dentro da reunião, né? Participando da própria reunião. A gente sabe que é meio impossível a gente se transportar para lá, então nós dependemos, né, indiretamente de reconstruções desse fato. E essas reconstruções, elas atuam não só como uma construção de sentido, mas também como um filtro, né? O jornalismo ele tem uma atividade de produção de sentido e funciona como um filtro para criar essa mediação entre os campos sociais, tá certo? Isso é a teoria de um estudioso da comunicação chamado João Esteves. Ele escreveu um livro chamado A Ética da Comunicação e os Mídia Modernos. Ele traz essa ideia dos campos sociais e de como esses campos sociais funcionam dentro dessa ideia do jornalismo reconstruindo o fato, né? Então a gente tem que entender essa diferença entre o fato e a notícia, né? O fato e o acontecimento, né? Tem outro especialista, Muyot, que ele vai dizer sobre essa questão do acontecimento. Então, quando reconstrói o fato através da notícia, o jornalismo ele recria a realidade. Isso porque os fatos que foram escolhidos para serem abordados são transformados em acontecimento. Quando a gente entende que uma coisa é o fato que aconteceu, outra coisa é a notícia, ou seja, o acontecimento, a gente entende que no meio desse processo tem uma codificação, uma construção de sentido. E para esse especialista, o Maurice Muyot, os acontecimentos, que é a reconstrução do fato, eles são sombras projetadas do fato. Ele fala sobre esse assunto num artigo presente no livro O Jornal da Forma ao Sentido, tá certo? Organizado pelo Sérgio Dairel Porto. Muito interessante a teoria. Então, o que ele vai dizer? Que ao reconstruir o fato, através da notícia,
o jornalismo recria a realidade. Isso porque os fatos que foram escolhidos para serem cobertos são transformados em acontecimentos, que são apenas projeções do fato, ou sombras projetadas do fato. Isso porque cada jornal entra ali, na hora de construir a notícia, no meio de negociações, de trocas simbólicas, onde vários fatores interferem na construção da notícia. Valores pessoais, cultura, né, as condições do próprio meio funcionam ali como elementos para construir esse sentido, né? E aí, ao contrário da ideia de significado, que é mais abrangente ali, é fruto de convenções da sociedade, o sentido ele acontece na relação entre o eu e o outro. É na relação entre eu que estou assistindo o telejornal, lendo uma notícia, e a notícia que constrói-se o sentido, já que na hora de ler e abordar a notícia, o leitor vai usar a sua formação cultural, seus valores pessoais, a sua própria biografia para estabelecer vínculo ali com o que ele absorveu dessa fala do outro. E aí o que acontece? É nesse processo de transformação do fato em acontecimento que o sentido vai ser produzido, já que, conforme lembra Berger, o jornal ele preenche com muito cuidado as suas páginas, porque ele publica somente aquilo que está em conformidade com os seus valores e com os seus objetivos, tá certo? O fato isolado, né, a motociata ou o encontro do presidente com o secretário americano, o fato isolado, para ele virar notícia, ele precisa passar por vários filtros, várias etapas de construção, várias mediações, várias etapas de um processo. Esse processo envolve filtros ideológicos, filtros econômicos, filtros institucionais, já que a própria diagramação até do jornal, da notícia, no jornal impresso, numa revista, ou a ordem em que a notícia aparece num jornal televisivo, isso coloca uma hierarquia entre os assuntos conforme as ordens de importância. A gente sabe que no jornal televisivo o assunto mais importante ele geralmente aparece primeiro ali na primeira chamada, né, na escalada das notícias. No jornal escrito é sempre do lado esquerdo, na parte de cima, que é onde a gente começa a ler aqui no Ocidente. Entenderam como é que a notícia ela está envolvida em toda uma construção, a gente pode chamar de artificial, não no sentido pejorativo, mas algo que não é inato, não é natural, não é imediato, é construído com uma técnica, né? E técnica os gregos chamavam de techne, que a gente traduz como arte, né? Então, artificial significa meramente criado com arte. As notícias são criadas com arte. Nessa construção tem vários critérios ali, ideológicos, econômicos, institucionais. É por isso que um jornal vai dizer que uma multidão estava junto com o presidente nessa demonstração de apoio. Outro jornal vai dizer que não tinha ninguém. Um jornal vai dizer que o presidente teve um encontro muito importante, interessante e favorável com os oficiais americanos. Os oficiais americanos ofereceram uma participação na OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso foi muito promissor para o Brasil. E outro jornal vai dizer que os americanos saíram de lá espantados e saíram de lá assim assustados com as doideiras que eles ouviram falar. Isso é a diferença entre o fato e o acontecimento, entre o fato propriamente dito, o que aconteceu ali no mundo, e a notícia, que é uma reconstrução do fato, que constrói uma realidade paralela e constrói ali sentidos e direciona, né, enviesa a interpretação, tá certo? A gente vai trazer mais reflexões nesse sentido para vocês durante a semana. A gente vai ter, se Deus quiser, aí um quadro específico sobre esses assuntos, né? Proteja sua mente, para você entender o que acontece no mundo aí, para você não ser ludibriado por essas estratégias aí de convencimento que a gente vê nos mais diversos lugares, né? Esse conteúdo do Proteja Sua Mente, ele vai te ajudar a ler notícia, ele vai te ajudar numa negociação, né, de comercial, ele vai te ajudar a, por exemplo, um trabalho na universidade, né, como você constrói essa argumentação, ele vai te ajudar até no seu relacionamento, como é que você usa essa proteção da sua mente para construir um relacionamento mais saudável. Tem várias aplicações, inclusive, obviamente, uma aplicação espiritual também, para você proteger a sua mente, estar bem no corpo, na alma, né, na área psicológica, e estar pleno, vai te ajudar em todos esses sentidos, ok, pessoal? Então, tivemos aí um evento muito marcante, né, no dia de ontem, uma pesquisa de opinião assim quase que imediata, né, em vez de você
contratar um instituto de pesquisa, você sai à rua e vê como é que está a situação, né? Seria muito interessante se os outros que estão se pretendendo aí se candidatar, né, ao Poder Executivo Nacional, também fizesse esse tipo de pesquisa imediata e não aquelas pesquisas mediadas por vários interesses ali ideológicos, econômicos, históricos e por aí vai. Não é verdade? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo e eu pergunto para você, o que você achou dessa ideia da gente ter esse quadro Proteja Sua Mente? Me fala aqui embaixo que, caso vocês gostem mesmo, a gente implementa isso essa semana, tá bom? Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine suas coisas, tem que é bom, tenha uma semana abençoada, que Deus nos proteja das enfermidades, da falência, do desemprego, que a gente tenha uma semana de saúde, vitória e de superação. É o que eu peço a Deus, em nome de Jesus. Um abraço a todos, valeu!